Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso culto dessa noite, em honra e glória ao nosso Deus. Eu peço àqueles irmãos que puderem para se colocar de pé e abrir suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 55. Vamos ler do versículo 6 ao 11. Eu vou ler o primeiro e os irmãos lerão o segundo, assim até o final do versículo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Amém. Os irmãos podem se sentar. Vamos ter agora alguns instantes de oração silenciosa para confissão de pecados. E logo após alguns instantes eu convido a irmã Suécia, que vem aqui na frente, e quebra o silêncio com uma oração. Santo Deus, amantíssimo Pai, neste momento, Deus, nós encontramos aqui na Tua casa para junto, Deus, adorar o Teu santo nome. Ó Deus, somos fracos, somos falhos e pecamos, entristecemos ao Senhor, muitas vezes em pensamentos, palavras, ação, mas que o Senhor, Deus, nos perdoa. Perdoa, Deus, e nos ajude, ó Deus, para que nós possamos vigiar, para que nós não venha cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, e mesmo sendo pecadores, sabemos que o Senhor nos ama e o Senhor requer de nós um coração quebrantado, contrito, e que louve ao Senhor em espírito e em verdade. Perdoa-nos, Senhor, e aceita o nosso louvor em nome de Cristo que eu oro. Amém. Peço aos irmãos que mais uma vez abram suas Bíblias, agora no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler do versículo 1 ao 11. Peço àqueles irmãos que puderem para se colocar de pé. Primeira Coríntios 15, de 1 ao 11. Eu vou ler o primeiro e os irmãos o segundo, assim até o versículo 11.
Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Amém. Ainda de pé, vamos abrir nossos hinários no hino de número 350. Fonte da celeste vida,
os irmãos que ainda de pé, abram suas Bíblias no livro de Salmos 119. Salmo 119, vamos ler do 89 ao 96. Eu vou ler o primeiro e a igreja o segundo. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esqueci dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus mandamentos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Amém. Ainda de pé, vamos cantar agora 2 cânticos. E os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas no segundo cântico estão com a oportunidade. Não há
Oremos. Bondoso Deus, misericordioso Pai, graças te rendemos, Senhor, porque o Senhor nos dá a bênção de estar agora na tua casa, Senhor, participando com alegria deste culto de adoração a ti, de louvor ao teu santo nome. Graças te damos, Pai, pela vida de cada um dos nossos irmãos aqui presente. Muito nos alegra, Senhor, ver cada um dos nossos irmãos aqui, juntamente conosco, cantando louvores a ti. Te agradecemos, Pai, por essa bênção que o Senhor nos concede, a alegria de estar na tua presença. Pai, pedimos a continuação das tuas bênçãos sobre nós, no decorrer deste culto, que o Senhor, Pai, receba diante do teu trono o louvor que é apresentado a ti nesta noite, e que, ó Senhor, o Senhor nos prepare também, Senhor, para ser alimentados através da tua mensagem neste momento. Abençoe o teu servo, Pai, que vai trazer-nos a tua mensagem, que ele seja usado com a sabedoria do Senhor, através do teu Espírito, Pai, falando a cada um de nós nesta noite, através da tua palavra. Que o Senhor esteja, Pai, fortalecendo assim a cada um de nós na tua presença, alimentando-nos com a tua palavra, para que sejamos assim, Senhor, preparados a cada dia mais para enfrentar as dificuldades que estão constantemente ao nosso redor. Pai de amor, te agradecemos pelos dízimos que são trazidos à tua presença, as ofertas também que são trazidas, que o Senhor receba, Pai, como adoração, como louvor ao teu santo nome, e que a tua igreja tenha sempre a alegria de contribuir para a manutenção do teu trabalho, obedecendo assim a ordem dada por ti mesmo. Pai, perdoe os nossos pecados, continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora vamos fazer a leitura da pergunta 178 do Catecismo Maior de Westminster. Vamos ler todos juntos a pergunta e, em sequência, a resposta. Leamos. O que é oração? A oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus, em nome de Cristo e com o auxílio do seu Espírito, com confissão dos nossos pecados e um grato reconhecimento das suas misericórdias. Amém. Vou passar a palavra agora para o presbítero Tiago, que estará trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Boa noite, irmãos. Com alegria estamos aqui, como disse o nosso irmão Emerson, também com temor, porque temos a responsabilidade de substituir o pastor, né? E também de trazer a mensagem desta noite. Gostaria que os irmãos acompanhassem, então. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas. Em Gálatas, capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Considerando o que tem sido feito na igreja, né, essas exposições em séries, resolvi também adotar esse método e utilizar o livro de Gálatas como o livro, né, para o nosso estudo. Então, vamos a leitura. Os irmãos acompanham, por gentileza. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém.
admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Soberano Deus, agora, diante da Tua palavra lida, suplicamos, ó Pai, a Tua ajuda, a ação do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Eu aqui como Teu instrumento, ó Pai, como mensageiro do Senhor, e os meus irmãos como ouvintes, o Senhor possa agir na vida de cada um de nós. Que a palavra lida possa ser pregada com fidelidade ao Senhor, com zelo, com cuidado, e que o Senhor possa falar aos corações de todos nós, a começar em mim, ó Pai. Ó Deus, abençoe Tua igreja, que o Senhor nos conduza nesta noite, neste momento. Eu oro a Ti no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, a carta aos Gálatas é uma das mais importantes de todo o Novo Testamento, para compreendermos uma das doutrinas da Reforma Protestante. E Martinho Lutero, ele dizia que Gálatas era sua epístola querida, pois nela encontrou a mais clara exposição da justificação pela fé. Diferentemente das demais cartas, Paulo aqui, ele não inicia agradecendo pelos irmãos da igreja. Não há elogios, nem palavras de reconhecimento. Desde os primeiros versículos percebemos aqui o peso que existe em seu coração. Isso acontece porque as igrejas da Galácia estavam abandonando rapidamente o evangelho que haviam recebido de Paulo. E havia um contexto para isto, né? Paulo havia evangelizado aquela região. Galácia, na verdade, não é uma cidade, né? Galácia é uma região que compreende algumas cidades, dentre elas Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. E Paulo passou por estas cidades pregando o evangelho, o verdadeiro evangelho, durante a sua primeira viagem missionária. E, inclusive, foi na cidade de Listra que também podemos ver na palavra de Deus aquele episódio em que Paulo ele é apedrejado e dado como morto. Mas assim ele consegue, com o apoio dos irmãos, continuar a sua viagem chegando a Derbe. Após a sua partida, né, destas cidades, né, após Paulo evangelizar ali, vieram alguns irmãos, dito por Paulo, falsos irmãos, ou falsos mestres, conhecidos como judaizantes, ou também grupo da circuncisão. E eles ensinavam o seguinte, eles ensinavam que crer em Cristo é importante, mas não era o suficiente. Não bastava, para ser salvo é preciso também guardar a lei de Moisés, observar as festas judaicas, cumprir os preceitos cerimoniais e, principalmente, eles deveriam observar a circuncisão. Era o que eles mais batiam, era o que eles mais cobravam. E aqui a gente percebe o perigo, irmãos, porque eles não negavam Cristo, mas eles acrescentavam algo a Cristo como requisito para a salvação. Mas Paulo vem nos ensinar que qualquer coisa que é acrescentada à obra de Cristo destrói o Evangelho, acaba com o Evangelho. Por isso nós precisamos ter cuidado, porque
essa estratégia continua sendo utilizada por Satanás contra a igreja do Senhor. Ela coloca pessoas para deturpar a palavra de Deus. E na história, os exemplos que nós temos não é pessoas que vêm de fora para interferir internamente na igreja. Os exemplos que nós temos são de pessoas internas, pessoas consideradas irmãos que estavam deturpando a palavra do Senhor. Há muitos que querem acrescentar boas obras, campanhas, méritos, tradição, desempenho espiritual. Mas Paulo vai responder com o tema desta mensagem. Existe apenas um evangelho, irmãos. Existe apenas um evangelho. E há algo muito interessante também nas cartas de Paulo, nos prefácios das cartas de Paulo, prefácio e saudação. As introduções das cartas de Paulo, de alguma forma, refletem todo o caráter e conteúdo de suas epístolas. Comumente, no prefácio, ele já começa a trabalhar o que ele vai trabalhar em todo o texto, como acontece aqui na Epístola aos Gálatas. Mesmo esta carta seguindo um padrão um pouco diferente das demais cartas de Paulo, porque o padrão das cartas de Paulo ele declara o autor, identifica os destinatários e finaliza com a saudação. Mas aqui a gente vê diferente, e é o que a gente vai tentar discorrer um pouco aqui. Já no versículo 1 e 2, nós vemos o seguinte: Paulo nos ensina que o verdadeiro evangelho possui autoridade divina. O verdadeiro evangelho possui autoridade divina. Nós podemos ver aqui, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Paulo aqui estava preocupado em defender o seu apostolado e a origem da mensagem que ele levava para aqueles irmãos. E os falsos mestres sabiam que, desacreditando Paulo, desacreditariam também a mensagem que ele levava. Essa era a intenção deles. Eles acusavam Paulo de não ser apóstolo, por exemplo. Mas Paulo já inicia defendendo o seu apostolado, porque ele já inicia reforçando Paulo, apóstolo. Aqui, nessa partícula entre vírgulas, nós podemos entender como uma explicação de quem é Paulo, Como nós lemos lá em Coríntios, quando ele menciona considerando o menor dos apóstolos, mas Paulo foi apóstolo porque ele foi comissionado pelo próprio Jesus Cristo. Por isso, eles espalhavam que Paulo não era um verdadeiro apóstolo. Se Paulo não é um verdadeiro apóstolo, sua mensagem também não era verdadeira. E essa era a intenção deles, tornar a mensagem de Paulo falsa, para que eles pudessem entrar com a mensagem falsificada deles no seio da igreja. E a resposta de Paulo é imediata. Meu apostolado não veio de homens, como diz a palavra aqui, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Nem Pedro nomeou Paulo, não foi também Jerusalém que o enviou, nenhum concílio também o autorizou. Seu chamado veio diretamente do próprio Cristo, o Cristo ressurreto, que transformou a vida de Paulo a partir daquele episódio do caminho para Damasco, em Atos 9. Isso significa, irmãos, que rejeitar Paulo era também rejeitar o próprio Cristo. Essa verdade possui uma enorme importância, porque grande parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo. E se Paulo era um falsificador, a sua mensagem, os seus livros, as suas cartas também eram falsas. E eles tentavam rotular Paulo desta maneira, como um falso apóstolo. Se ele não fosse um verdadeiro apóstolo, então toda a sua mensagem seria considerada falsa. Mas Paulo afirma: eu fui enviado por Jesus Cristo e por Deus Pai, como está presente aqui no final do primeiro versículo. Mas por Jesus Cristo e Deus Pai é que Paulo prega a palavra do Senhor. Vivemos numa geração, irmãos, que mede muitas vezes
a verdade pela popularidade, né? A gente tem acesso a muitos conteúdos, muitas pessoas que influenciam, pregadores que falam da palavra do Senhor, mas a igreja, ela não vive da autoridade dos homens. É isso que Paulo vem nos ensinar aqui. A igreja vive da autoridade da palavra. Nossa pergunta nunca deve ser quem disse isso, mas Deus disse isso? Deus falou isso? João Calvino também, ele faz a seguinte citação: a autoridade das Escrituras depende do próprio Deus, e não depende do testemunho dos homens, mas do próprio Deus. E a gente precisa compreender isso, que a palavra de Deus, ela é pregada por Paulo para nos ensinar, que a palavra ela vem de Deus para os nossos corações, por meio da vida de Paulo. O segundo ponto, Paulo vem nos ensinar que o verdadeiro evangelho anuncia uma salvação totalmente realizada por Cristo, totalmente suficiente em Cristo. Nada mais precisa ser acrescentado. E logo na saudação, Paulo já resume todo o evangelho. Mas há um parênteses aqui importante que eu gostaria de citar aqui, né, que merece a nossa atenção, irmãos. Já a partir do versículo 3 ao 5, né, a partir do 3, Paulo diz assim, Paulo então faz a sua saudação: graça a vós outros e paz. E é interessante porque graça era a saudação comumente utilizada por Paulo ou pelos irmãos daquela época para com os gentios. Graça era um cumprimento utilizado para com os gentios, porque essa saudação, porque eles estavam como que separados do povo da aliança, e os gentios, então, são incluídos nas promessas que Deus havia dado aos pais, aos antigos. Eles, então, na nova aliança, são incluídos. E, pela graça de Deus, eles foram, então, atraídos. E Paulo, então, na saudação, sempre menciona a graça de Deus se dirigindo aos gentios. E paz, que era a saudação entre os judeus. Então, esse cumprimento, né, graça e paz, era o cumprimento que era feito, uma saudação para os gentios que haviam sido convertidos e para os judeus também que haviam sido convertidos. E essa ordem ela é perfeita porque não tem como você receber paz sem ter a graça de Deus. Não existe paz com Deus sem a sua graça. E não existe graça baseada em méritos. É isso que nós precisamos aprender. E aqui, analisando um pouco esta parte do capítulo 1, a partir do versículo 4, nós podemos aprender sobre o meio da salvação, que vem aqui no início do capítulo 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Aqui está o coração da epístola, já o resumo de todo o evangelho. Cristo entregou-se voluntariamente. Ele não foi vítima. A cruz não foi um acidente. Você foi substituído por ele. Eu fui substituído. Cada irmão aqui foi substituído por Cristo, porque a cruz era o nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. E um teólogo britânico, né, John Stott, ele faz uma colocação muito interessante. A essência do pecado é o homem colocar-se no lugar de Deus. A essência da salvação é Deus colocar-se no lugar do homem. Os judaizantes diziam: Cristo fez uma parte, mas Paulo contradizia eles. Paulo responde: Cristo fez tudo. Amém? Cristo fez tudo, irmãos. Nós não precisamos de mais nada, apenas crer nele. Aprendemos também aqui sobre o propósito da salvação. Continuando aqui, para nos desarraigar deste mundo perverso. A salvação não apenas nos livra da condenação, ela também nos livra do domínio do pecado. E estes falsos irmãos, falsos mestres, estavam puxando esses irmãos para permanecer sob a escravidão do pecado. Gálatas 2:4, logo à frente, diz assim: e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade,
que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Era esse o objetivo deles. Cristo os tirava da condenação do pecado, da escravidão do pecado. E eles, com a pregação falsa, estavam trazendo-os para este comportamento de permanecerem sobre a escravidão do pecado, sob a obediência da lei. O evangelho verdadeiro produz santificação. Quem foi justificado também está sendo transformado. Esse é o propósito da salvação. Nós estamos sendo transformados dia a dia pelo Espírito Santo. Estamos passando por um processo de purificação, quando Deus está removendo de nós, do nosso coração, toda sujeira, toda imundície. E um dia estaremos totalmente libertos dessa condição, desta natureza, o dia que Deus nos levar, o dia que nós estivermos com Ele, glorificados. Aprendemos também sobre a causa da salvação, quando lemos aqui segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A causa é a vontade de nosso Deus e Pai. A salvação nasceu na vontade eterna de Deus. Não começou com decisão humana. Começou no decreto eterno do Pai. Toda a redenção foi planejada antes da fundação do mundo. Somos salvos pela vontade de Deus, revelada na morte e ressurreição expiatórias de Cristo Jesus. Somente por meio dele somos salvos, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, que o enviou para que morresse em nosso lugar, irmãos. Aprendemos também sobre o objetivo da salvação, já que no versículo 5, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tudo, inclusive nossa salvação, termina na glória de Deus. Por isso a reforma enfatizou, só lhe deu glória. Se contribuímos para a nossa salvação, dividimos a glória com o Pai. Mas a glória, nós não temos parte nisso. A glória é de Deus. A glória é de Deus. Mas Paulo afirma que toda a glória pertence exclusivamente a Ele. Ele nos ensina, nada trouxemos, ou pior, entregamos os nossos pecados. Apresentamos os nossos pecados. Este é o evangelho que os gálatas estavam abandonando. Estavam recusando a salvação somente em Cristo Jesus, para cumprirem obras da lei, coisas que faziam parte da antiga aliança. E agora, com Cristo, na nova aliança, já não era mais exigido, mas eles estavam retornando. E Paulo, com o coração pesado, direciona esta carta a estes irmãos, que estavam abandonando o verdadeiro evangelho. Seguindo, irmãos, o verdadeiro evangelho não admite adulterações, como vemos aqui a partir do versículo 6. Agora, após a saudação, Paulo já entra na advertência àqueles irmãos. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho, que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Admira-me que estejais passando tão depressa. Paulo está espantado aqui, não porque surgiram falsos mestres, Isso sempre aconteceu. Paulo sempre confrontou falsos mestres que apareciam na igreja. Isso aconteceu em Coríntios, também em outras epístolas de Paulo. Mas ele está espantado porque os irmãos estavam abandonando rapidamente o evangelho, o verdadeiro evangelho que eles haviam recebido. E muitas vezes, talvez esse espanto de Paulo seja até porque o falso evangelho, às vezes, costuma vir sorrateiramente, infiltrando na verdadeira mensagem para tirar as pessoas do caminho. E, por vezes, pode ser que os irmãos demorem um pouco para
para sair do verdadeiro caminho. Mas não, os irmãos receberam um falso evangelho e já estavam andando, ouvindo e saindo assim, de forma tão rápida que espantou Paulo. Eles não estavam abandonando uma doutrina secundária, algo que não era essencial. Eles estavam abandonando o próprio Deus. E o versículo 6 aqui, quando diz, daquele que vos chamou na graça de Cristo, passando tão depressa, quem abandona o evangelho, abandona aquele que o chama, irmãos. E que possamos aprender com este exemplo e nos firmar verdadeiramente no evangelho de Cristo. Paulo continua aqui apresentando, esse falso evangelho que ele inicia como outro evangelho, mas depois ele corrige, o qual não é outro. Em outras palavras, não existe outro evangelho, apenas uma falsificação do verdadeiro. Não é uma versão diferente, é uma perversão, que eles estavam levando aqueles irmãos para o caminho errado. Eles estavam tirando eles do caminho correto. E estes grupos da circuncisão, conhecidos como judaizantes, incluindo, então, a circuncisão, esses calendários, a dieta, a questão das obras da lei, a gente não vê isso só naquela época, irmãos. Infelizmente, nós vemos isso hoje também. Evangelhos sendo adulterados para, muitas vezes, agradar as pessoas dentro da igreja. Sempre aparecem na forma Cristo, mais alguma coisa. Cristo não é suficiente. Precisamos fazer mais algo, como já foi dito aqui. Uma tradição, uma campanha, alguma coisa para somar a Cristo. Essa era a matemática deles. Cristo mais alguma coisa que resultasse na salvação. Mas Paulo vinha confrontar Cristo e salvação. Cristo era igual à salvação. Você não precisava de mais nada. Sempre que alguém ensina que precisamos acrescentar méritos pessoais para sermos aceitos por Deus, está se repetindo exatamente o erro daqueles irmãos da Galácia. E Paulo vem nos mostrar a seriedade através dessa advertência, quando ele fala no versículo 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Ou seja, nenhuma pessoa, nem Pedro, nem Lucas, nem João, nenhum apóstolo daquela época, nenhum anjo, qualquer autoridade espiritual, nenhum pastor tem autoridade para alterar o evangelho. Se isso acontecer, seja anátema. Ou seja, o significado é amaldiçoado, é separado para destruição, é banido da comunhão, totalmente rejeitado. Se isso acontecer, que estes irmãos sejam amaldiçoados. E Paulo repete, para reforçar mesmo. Ele repete, irmãos, por quê? Porque a pureza do evangelho vale mais do que qualquer reputação de qualquer pregador. Charles Spurgeon também faz uma colocação muito interessante sobre isso. A verdade de Deus nunca precisa ser melhorada, mas apenas proclamada, pregada. A palavra de Deus ela é perfeita e completa, não precisando de adaptações modernas, invenções humanas ou ajustes, como já vimos alguns pastores dizerem por aí, para agradar o mundo, mas apenas de ser anunciada com fidelidade. E é isso que nós precisamos fazer. O último ponto, Paulo vem nos ensinar que o verdadeiro servo busca agradar a Deus e não aos homens. Como vemos aí no último versículo, o 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Paulo encerra perguntando, procuro eu agradar aos homens? Essa era justamente a acusação daqueles falsos irmãos contra Paulo, porque eles acusavam Paulo de um falso evangelho, já que não precisaria observar as obras da lei, eles entendiam que era um falso evangelho, que era um evangelho fácil,
você poderia apenas crer no Senhor e seria salvo. Para eles aquilo era errado. E eles acusavam Paulo desse falso evangelho, inclusive para atrair mais irmãos, para converter mais irmãos. Mas Paulo responde: se eu quisesse agradar as pessoas, jamais teria escrito esta carta. A verdade, ela nem sempre agrada. Muitas vezes ela não vai agradar. Muitas vezes ela, inclusive, vai fazer com que pessoas saiam da igreja para procurar um evangelho mais agradável. A mensagem nem sempre agrada, irmãos, mas ela sempre salva. Ela sempre salva, porque ela alcança os corações. A fé vem pela pregação. A mensagem sempre salva. O servo de Cristo não adapta a mensagem para conquistar aceitação. Ele deve sempre permanecer fiel. E hoje, infelizmente, nós vemos por aí muita pressão para adaptar o evangelho, diminuindo a gravidade do pecado. Muitas igrejas que nem tocam neste assunto, nem tocam, ou quando tocam, diminui a gravidade dele. Retiram também a exclusividade de Cristo, como vemos aqui neste exemplo. Cristo é o único, ele é suficiente para salvar. Muitas igrejas também relativizam a Escritura para tornar a mensagem mais aceitável. Mas Paulo diz: quem vive para agradar a homens deixa de ser servo de Cristo. Partindo, irmãos, para a conclusão, Gálatas começa respondendo uma pergunta que continua extremamente atual. O que salva o homem? O que salva o homem? E nós aprendemos com Paulo que obras não salvam, ritos não salvam, tradições não salvam, sua religiosidade não salva. Quem salva é Cristo. Como lemos aqui, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. É este Cristo crucificado e ressurreto. É este Cristo, como nós aprendemos lá na classe de catecúmenos, o único e suficiente Salvador. É Ele que salva. Toda tentativa de acrescentar algo à cruz destrói o Evangelho. Por isso, Paulo escreve aos Gálatas com tanta urgência, porque ele via que os irmãos estavam abandonando o verdadeiro Evangelho. Ele sabe que quando o Evangelho ele é perdido, o verdadeiro Evangelho, tudo mais se perde. Igrejas se acabam porque deixaram de lado o verdadeiro Evangelho. Nós vimos, foi postado pelo pastor Wendel, a Igreja Presbiteriana Unida, a decisão que eles tomaram, né, de aceitar pessoas do grupo LGBTQIA+, como membros e pastores, abandonando o verdadeiro Evangelho. Gostaria de deixar 3 aplicações aqui para cada um de nós. Primeiro, examine-se em que você tem colocado a sua confiança. Você confia apenas em Cristo? Ou ainda acredita que Deus o aceita porque você faz boas obras, frequenta todos os cultos, vem em todos os trabalhos semanais, ou mantém determinada prática religiosa? Isso nós sabemos que é importante para a vida cristã, mas não pode ser o que não é o que te salva, não é o que te resgata do pecado. Né? Não é. É Cristo que te salva, é Cristo que te resgata. A redenção está em Cristo. Nossa única esperança é Cristo. O evangelho puro e simples é esse, que Cristo morreu pelos nossos pecados, irmãos. A segunda aplicação é que permaneçam firmes no evangelho. Vivemos dias de muitos ensinos. Como eu disse anteriormente, temos acesso a muitos conteúdos, muitas mensagens em redes sociais, plataformas de vídeos, mas cuidado, nem todo discurso cristão ele é bíblico. Toda mensagem deve ser examinada pelas Escrituras, como nós aprendemos lá em Atos 17:11, com os bereanos, quando eles conferiam a palavra de Deus,
enquanto escutavam a pregação. E esta deve ser também a nossa conduta e o nosso comportamento. Consultar a palavra do Senhor, o verdadeiro evangelho, para saber se aquela mensagem condiz com o que está escrito ali. E terceiro, viva para a glória de Deus. A salvação começa no Pai, mas ela é realizada no Filho, aplicada pelo Espírito Santo e termina na glória de Deus. Nossa vida também deve seguir este propósito, irmãos. Inclusive afirmada no Catecismo Maior de Westminster. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Gostaria de encerrar fazendo a seguinte colocação, irmãos. A mensagem de Gálatas ecoa através dos séculos. Há apenas um evangelho. Não há outro evangelho, irmãos. O evangelho da graça. É neste evangelho que precisamos crer. O evangelho da cruz. O evangelho da justificação somente pela fé. O evangelho de Cristo. Que Deus possa nos conceder a graça de jamais acrescentarmos algo à obra perfeita do Senhor Jesus, mas que nós possamos descansar inteiramente naquele que se entregou, como diz a palavra de Deus, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, vivendo para a sua glória, até o dia em que estaremos para sempre diante dele, irmãos. Que este seja o nosso desejo, de nunca acrescentar nada, mas de sempre em obediência ler a sua palavra e compreender com fidelidade o que ele tem para nos falar. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus possa iluminar as nossas mentes, os nossos corações para compreendermos a palavra do Senhor conforme ele requer de cada um de nós. Que Deus nos ajude. Vamos nos colocar de pé, irmãos, já para orarmos, e depois nós temos uns breves avisos. Santo Deus, amado Pai, acabamos agora de meditar na Tua palavra, e diante, ó Deus, desta responsabilidade, queremos rogar que o Teu Santo Espírito confirme em nossos corações, meu Deus, que por meio dela sejamos transformados, que por meio dela sejamos alimentados e fortalecidos, ó Deus, que não venhamos colocar nenhum tio, nenhum i, para alterar a palavra do Senhor, ó Deus, mas que ela possa permanecer como até hoje, ó Deus, sendo a palavra do Senhor para transformar vidas, para continuar transformando a vida da Tua igreja, meu Deus. Tem misericórdia de nós, livra-nos de cair nesta tentação, livra-nos, ó Deus, de cair neste comportamento dos falsos mestres, dos falsos irmãos, e firma-nos na palavra do Senhor, com fidelidade, possamos fazer isto, e, ó Deus, proclamá-la conforme o Senhor ensina aos nossos corações. O Senhor possa, ó Deus, nos usar como instrumento de proclamação, não somente aqui na igreja, mas aonde nós estivermos, seja por meio da mensagem ou por meio do nosso testemunho, Deus. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, fortaleça, que o Senhor nos dê um restante de noite na Tua presença, que o Senhor possa guardar as nossas vidas nesta semana, preparando-nos, ó Deus, para as nossas atividades, as nossas responsabilidades, guiando e protegendo as nossas vidas de todo o mal. Muito obrigado, ó Deus, por este dia, o dia do Senhor, por estarmos aqui na Tua casa. Que o Senhor nos permita sempre retornar com o coração alegre para cultuar o Senhor. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, podem assentar. Eu quero só confirmar aqui a reunião de oração de terça-feira, está na responsabilidade dia 28, da SAF,
com a nossa irmã Valdeci. Reunião, então, de oração, terça-feira, com a SAF, na responsabilidade, e dirigida pela nossa irmã Valdeci. Quinta-feira nós temos o estudo bíblico, retificando o pastor, as férias dele vai até o dia 31, sexta-feira, então ele no sábado ele já está de retorno, né? Oremos aí pelo retorno dele. Semana que vem eu e minha família não estaremos aí, aproveitando e comunicando, que nós também vamos aproveitar aí para tirar umas férias e descansar um pouco. Irmãos, a respeito da obra da igreja, aproveitando também que eu estou aqui, esta semana a gente deve instalar os guardas-corpo, se Deus quiser, aí partindo apenas para a entrada principal, lá onde irão as portas também ali. Tá bom? Deus abençoe que tão logo já estejamos retornando lá para o templo. Tá bom? Deus abençoe a todos, uma boa semana.